Então, não o Evangelho de João, mas a Epístola de João. A primeira Epístola de João, capítulo 2. A partir do versículo 7. Vamos ler até o versículo 14. Primeira João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Vamos ler de forma alternada até o versículo 14? Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte. Diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Amém. Bem, tem uma história muito interessante, é de Malbataan. Aí eu olho para o Renan, algum matemático aqui, mas Malbataan. Malbataan é o pseudônimo, né, de um camarada, um homem brasileiro, Júlio César de Melo, e esse homem escreve, é maravilhoso os escritos dele, mas baseado em contos orientais. E ele tem uma parte só que ele fala de alguns contos, e um dos contos interessantes dele, você já deve ter ouvido em algum sermão, alguma história pela internet. A história que ele conta é que dois homens comerciantes, eles estavam fazendo uma grande caravana, né, isso no Oriente. E aí essa caravana longa, cada um levava os seus empregados e tudo isso, e eles iam seguindo. Um dado momento, eles foram atravessar um rio muito complicado, um rio difícil. E um deles, que é o Mussa, né? Tinha o Mussa e o Najib. O Mussa, ele então escorrega e cai no rio. Rapaz, e aí quem vai salvar o homem e tal? E o próprio amigo, o Najib, ele vai e pula dentro do rio, nada, então consegue arrastar e salva. Rapaz, o Mussa ficou tão feliz, ele chamou os seus empregados e pediu que pegasse uma rocha grande lá, pediu que escrevesse numa rocha grande, aqui, quando estávamos fazendo uma grande campanha, uma caravana, o meu amigo Najib me salvou nessas águas impetuosas, e ficou registrado lá na pedra. E eles continuaram, e atravessaram o deserto e várias regiões para o comércio, e tudo aquilo que eles tinham, um trabalho que eles tinham. Eles chegaram a um determinado lugar, pararam na beira de um outro rio, onde tinha uma areia assim grande, e eles ficaram ali conversando, mas acabaram discutindo por conta de uma coisa trivial, diz o texto. Uma coisa simples, por causa de uma coisa simples. Às vezes acontece, né? Por exemplo, um negócio de time de futebol, alguma coisa assim. Eu sei que eles ficaram discutindo ali, discutiram, e nessa discussão, Najib estava nervoso e tratou um soco no seu irmão, no seu amigo. Ele não revidou, ele sentou, parou, e o outro também parou. Falei, meu Deus. Ele pegou uma madeira e escreveu na areia. Neste dia, o outro ficou só vendo, e os empregados também viram. Neste dia, na caravana que estávamos,
o meu amigo Najib me agrediu. Tanto os empregados dele como os outros viram aquilo, foram cada um para o seu canto, para o seu acampamento. E chegando lá, os empregados falaram: você viu o que ele fez? O Senhor salvou ele do rio, ele escreveu na rocha, e agora aconteceu isso, ele escreveu na areia, não entendi nada. E foram então perguntar ao Musa, que no muçulmano é o Moisés, Moshe, Musa, Moisés, eles têm essa. Ele perguntou então ao Musa, e ele respondeu: olha, quando ele me salvou, eu mandei escrever na rocha, que é para eu nunca esquecer. Mas quando ele me agrediu, eu escrevi na areia, porque o vento e a água vai levar. Você está conseguindo entender? Está conseguindo captar? Para a gente poder conviver em amor com o irmão, para a gente conviver na família, para a gente conviver com as pessoas, a gente precisa saber escrever na pedra e escrever na areia. Escrevemos na pedra aquilo que queremos guardar no nosso coração. Escrevemos na pedra aquilo que foi bom, que aconteceu de bom. Nós lembramos do churrasco com o nosso irmão, da caminhada com o nosso irmão, da pregação do evangelho com o nosso irmão, do coral quando cantamos com os irmãos, quando fazemos coisas boas com os irmãos. Mas escrevemos na areia quando tivemos alguma discussão por umas coisas bobas. Onde vai colocar o banco, que música vai cantar, ou qual problema aconteceu, porque na areia fica mais fácil esquecer. Não gravamos no coração, gravamos na areia. E aí você pode aplicar isso em outras coisas, mas especialmente no convívio familiar, no convívio da igreja, as agressões. Não é? Pensou o casamento, se a gente for tudo escrever na pedra, não ia ter pedra mais vazia aqui em Campo Grande para a gente escrever. Mas devemos gravar nas pedras as coisas boas, não as coisas ruins. Como nós estamos falando de João, eu vou repetir algumas coisinhas, mas falar algumas outras coisas novas. João é aquele chamado filho do trovão. Jesus chama de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Ele era irmão de Tiago. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, João também tinha um irmão chamado Tiago. Ele era o filho de Zebedeu. E alguns comentaristas dizem que possivelmente Salomé era a mãe dele. Possivelmente. Ele era muito jovem, mas ele também foi o discípulo que viveu mais. E ele pôde chegar bem perto da virada do século. Da virada do primeiro século. Ele pôde chegar bem perto disso. E ele teve, por exemplo, eu falei semana passada e também na retrasada, um discípulo chamado Pápias, que em 125 escreveu: olha, eu ouvi direto de João. Eu ouvi direto de João o que está escrito aqui. Então ele também ajudou a repassar essa carta, as cartas e o evangelho para outras igrejas. Então João foi o último discípulo a morrer. Ele não morreu, ele deve ter morrido por morte natural, apesar de ter ficado na ilha de Pátimos, onde ele escreve o livro de Apocalipse. A ilha, que é uma prisão, eu já falei dela no primeiro sermão. Ele era amigo de Pedro, irmão de Tiago, discípulo que diz... discípulo que Jesus amava. Ele mesmo se coloca desta forma no livro de João. Agora, para você entender quem é João, a proximidade dele com Pedro, com Tiago e com Jesus, é só cantar: Pedro, Tiago e João. Então eles estavam sempre juntos, caminhavam juntos. Então como é que um homem desse, que viu Jesus, ele viu? Que ouviu Jesus, ele ouviu? Que tocou em Jesus, não ia deixar nada escrito para a gente. É claro que se tratar de escrito bíblico, Paulo foi o que escreveu mais, e de forma mais teórica e prática também, mas mais teórica, doutrinada. Falando da doutrina, Paulo é o expert, né? Difícil. Paulo escreveu coisas tremendas, mas João, ele fala do que viu, ouviu e tocou Jesus. João traz a emoção em si. João traz isso. João foi aquele que teve um contato direto com Jesus. E ele começa a explicar a igreja. Agora, que igreja é essa? Bem, não se sabe. Alguns dizem que pode ser até a igreja de Éfeso. Foi uma igreja que se tornou depois a igreja central daquela região. Hoje, o que seria hoje a Turquia hoje. Mas vamos lá. Esses são dados assim que é só para a gente iniciar a conversa. Mas o que estava acontecendo ali? Doutrinas estranhas estavam chegando àquele lugar. Doutrinas estranhas chegam hoje à igreja? Sim ou não? Sim.
Doutrinas estranhas chega. Então essa carta é muito importante. Ali o docetismo e o gnosticismo, que eu falo depois, já falei em outras pregações, mas é importante dizer, porque João faz questão de dizer, Jesus veio em carne. Repete comigo. Jesus veio em carne. Porque às vezes a pessoa fala assim, Jesus era próprio Deus, ele veio, não sentiu dor. Não, nada disso, ele veio em carne, ele sofreu. Ele nasceu de mulher, como todos. E ele viveu, caminhou nessa terra. Ele não foi um espírito ali, ele realmente viveu como homem, venceu o pecado e se sacrificou por nós. Vamos ao texto. Do versículo 7 até o 11, o mandamento do amor entre os irmãos. Essa seria a ideia principal, né? Mas é claro que ele vai falar também que deve amar a todo mundo. Mas aqui a ideia é o mandamento do amor entre os irmãos. Está falando para a igreja. E do 12 ao 14, como é que se vence o inimigo? Como vencer o inimigo? Então a ideia que dá desses textos são esses. Vamos ao versículo 7. O versículo 7 ele diz assim: Amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então primeiro ele vai dizer assim, eu estou escrevendo baseado na palavra, não é novo. Mas depois você vai ver que ele vai falar que é novo. Mas primeiro o novo, o que é novo? Olha, existe desde o princípio. O que é o princípio? Que princípio é que ele está falando? Ele está falando o princípio do mundo, ele está falando o princípio da fé, né? Então, ele está falando desde o princípio daqueles que conheceram Jesus no início ali, que estavam caminhando com Jesus. Então ele está dizendo assim, eu não estou falando nada novo, vocês conhecem desde o princípio. Mas também pode ser traduzido assim, vocês que conhecem a palavra anteriormente, que são judeus, não era o caso de todos aqui, então vocês sabem, até mesmo antes, a palavra era dita assim, que você deve amar o próximo. O que eu vou falar agora não é um mandamento totalmente novo, mas um mandamento antigo. No versículo 8 ele vai dizer assim, todavia vos escrevo novo mandamento. Então assim, meu Deus, o que é isso? Ele está falando que não é novo, agora ele está dizendo que é novo, eu vou explicar a você. Aquilo que é verdadeiro nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O ensino antigo é lá, Levítico 19, 18, onde ele diz que deve amar o próximo. Mas vamos ver. Levítico 19, 18. Ele diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E a gente imagina que esse mandamento só está no Novo Testamento, está aqui no Antigo. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então o mandamento antigo era nem não guardar ira contra os irmãos, contra o filho do teu povo, contra os irmãos, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Aí diz, eu sou o Senhor, uma ordem do Senhor. Entretanto, o sacrifício expiatório de Cristo demonstrou um amor ainda maior, e por isso o seu amor, além do irmão, agora também é todos. Então o novo mandamento que ele está dizendo, o mandamento antigo, é o mandamento que está na palavra de Levítico, e o mandamento novo é o de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, uma demonstração de amor maior. Essa deve ser a nova marca do crente. Agora, o que é interessante é porque, quando ele fala novo, ele não está cancelando o antigo, né? Como assim, pastor? Sai uma nova lei, a antiga está fora, acabou, não funciona mais a lei antiga. Mas aqui ele está falando diferente. Ele está dizendo novo, está falando antigo e está dizendo que os dois valem. Vamos dar um exemplo? A Bíblia tem o Antigo Testamento, certo? A Bíblia tem o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento cancela o Antigo? Sim ou não? Não, segundo a nossa doutrina, não. Aquilo que Jesus falou que era diferente, aí tudo bem, mas você percebe que ele veio e completou. Ele tem os 10 mandamentos, mas ele dá 2, só que esses 2 estão incluídos tudo. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí você vai cumprir todo o mandamento. Então você precisa conhecer o antigo, mas agora ele está dizendo o novo. Então o novo, ele não tem nada de controvérsia aqui em falar antigo e novo. João gosta de escrever de uma forma assim poética, e a gente fica embolado. Ele falou antigo, falou novo, agora ele falou novo de novo.
mas essa ideia é uma ideia que o antigo continua a existir, coexistem juntos, o antigo e o novo. Aí ele vai falar sobre a verdadeira luz. Por que ele fala verdadeira luz? Para diferenciar de outras luzes. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser luz é luz. E eu já expliquei por que ele faz isso, ele chama assim, parece. Está falando para quem? Ele está falando para os gnósticos, está falando para os docetistas, mas está falando para a gente também. Então a gente pensa assim, isso aí é de Deus, isso é de Deus. Calma, nem tudo é luz. A verdadeira luz é a que vem da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz. Se não tem base na palavra, não é luz. Eu estou fora. Se não tem base na palavra, porque não adianta ser algo bonito, enfeitado, bem elaborado, mas que não tenha base na palavra. Então é importante se basear na palavra. Ele vai colocar, Jesus como a verdadeira palavra, ele vai colocar a luz. Ou seja, Jesus é a luz e a palavra. E hoje a gente precisa entender isso. Porque ele está falando para aquele povo o seguinte, olha, a verdadeira luz, porque tem luz falsa por aí. Tem uma luz que está refletindo algo, mas ela não é luz. Ela está refletindo, aproveitando alguma coisa. Aí você percebe que a luz do Evangelho ainda não penetrou em toda a sociedade. A educação, os negócios, a política. O que eu quero dizer é que Jesus, ele falou ali que a palavra de Deus está dissipando todas as trevas. Mas a palavra ainda não dissipou todas as trevas. É muito bom assistir coach, é muito legal. Mas toma cuidado. Alguns usam até a Bíblia. Eu não estou contra não, assista as palestras, crie palestras, mas não misture as coisas. Não é porque a pessoa está falando de Jesus que ele está falando da Bíblia, da palavra e da verdadeira luz. Às vezes ele está ali falando, usando as técnicas de Jesus. Como a ideia do G12, não sei se você conhece, se você estudou, mas nós passamos um problema desse no Brasil, de uma forma geral. Isso foi criado na América Latina, o grupo dos 12, mas começou a mudar muito a igreja. A igreja pensou, que negócio é esse? Está enchendo a igreja, mas na verdade estava inchando e arrastando pessoas para uma doutrina fora da Bíblia. Então, muito cuidado com aquilo que é a luz. Então, na verdade, o verdadeiro evangelho não entrou em todas as áreas do nosso mundo. As trevas ainda não foram dissipadas. E João ali, parece que estava numa situação pior do que a nossa. Por que, pastor, pior? Porque a perseguição começou, o negócio estava feio ali. O negócio estava feio ali no Oriente. A igreja estava sendo perseguida. E João então, preocupado com tudo isso, mas dizendo assim, as trevas vão ser dissipadas pela luz. O que João está vendo? João está olhando para o futuro. Está vendo que não tinha como as trevas manter, mas naquele momento havia perseguição. A situação era pior do que a nossa. Muitas igrejas não podiam fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então ia que ser carta escondida, passada para um e para outro. O povo ia ler na casa assim, não tinha como se reunir. E ele estava falando que as trevas estão sendo dissipadas e estava longe ainda, mas porque ele conseguia enxergar além. E hoje a gente tem tanta oportunidade, a gente deixa de pregar a palavra, porque quer que as pessoas saiam alegres, quer que as pessoas botem mais dinheiro no gasofilácio. Aí a gente começa a mudar a palavra, a falar, porque a gente quer que isso aconteça, levando para um outro lado. Aproveite a oportunidade, pregue a verdadeira palavra, pregue a Bíblia, porque as trevas serão dissipadas somente com a verdadeira luz. João não olhou para as aparências, mas ele olhou pela fé. Ele sabia que a luz iria prevalecer. O versículo 9 e 10 dá uma ideia assim de que o ódio, eu não vou ler o versículo, a gente já leu, né? O ódio é uma palavra forte. Mas o amor também é. E as pessoas falam como se não significassem nada. No Peter Pan tem essa fala. O Peter Pan e a Wendy. Ele vai assim, o ódio é uma palavra forte. Aí ela fala assim, mas o amor também é. E as pessoas falam como se não significasse nada. A gente permite que o ódio vença, mas o amor é mais forte que o ódio. Amém? E a gente fala assim, não tem
jeito, eu não consigo parar de odiar. E quanto mais você odeia, mais você sofre. Quanto mais você odeia, mais você piora. O ódio é uma antipatia, uma aversão, um desgosto, um rancor, uma fúria, uma inimizade repulsiva. O professor lá da faculdade obrigou a gente a dar uma lida em Shakespeare. Falou que a gente tem que escolher alguma coisa de Shakespeare para ler. E eu lembrei de uma frase que é atribuída a ele, e eu verifiquei, é realmente atribuída a ele. Sentir ódio é como tomar veneno. Tomar veneno e esperar que o outro morra. A tradução às vezes coloca como ódio, coloca como rancor, coloca como raiva, mas a ideia é a mesma. Sentir ódio é como tomar veneno e ficar esperando que a outra pessoa morra. O ódio está fazendo mal a você. Pastor, tira essa barba. Essa barba aí, eu só fico igual o Lula, eu tenho ódio. Está errado, irmão. Está errado, irmão. Está errado. A gente ri, eu estou brincando de riso, mas às vezes isso. Até isso, irmão. Ter ódio. Você pode odiar aquilo que a pessoa está fazendo, mas não passa isso. Se você começar a ter ódio de político, tu vai morrer. Porque primeiro que ele não vai mudar por causa do seu ódio. E você vai ficar em casa sentindo ódio do Bolsonaro, do Lula, ou de sei o que quer que seja. Não leve isso para o seu coração. Afasta o ódio, tira isso, dissipa isso. E o que ele está falando aqui é pior ainda. Não é algo trivial, é algo difícil, horrível. É entre irmãos. Não use mais essa palavra. Opa, falei forte agora, hein? E é uma brincadeira, às vezes a pessoa fala assim: eu odeio flamenguista, vamos supor, numa brincadeira, né? Não falo isso nem brincando. Eu amo muito os flamenguistas. Amo. O Flamengo já é outra história que eu não vou falar. Mas os flamenguistas eu amo. Os vascaínos, os botafoguenses. Mas às vezes assim, alguém fala assim: ó, eu odeio quando fulano vai dar aula. Eu odeio quando a pregação é com o pastor Januí. Eu odeio, irmão, isso, tira isso da tua boca. Às vezes eu sei que a tua intenção não é essa. Mas a sua fala vai entrando no ouvido do outro, do outro, do outro. O ódio é algo ruim. Quando seguimos Jesus, olhamos para o céu, olhamos para nós mesmos e olhamos para o próximo. É tão importante isso que João repete no capítulo 3, vou até virar aqui, ó, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó, ele repete isso, ó. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino tem a vida eterna ou permanente em si. Não tem a vida eterna permanente em si. Todo que odeia seu irmão é assassino. Olha só no 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, leia comigo, vamos lá, o 20, leia comigo, vamos lá, o 20, ó. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu posso, assim, não ficar muito feliz em ouvir o irmão. Eu posso não ter a preferência pelo irmão, mas eu não posso odiar o irmão. E, na verdade, se isso acontece, tem que ir trabalhando para vencer até mesmo uma situação pequena, que no início é pequena, mas pode crescer. Então, você precisa entender, isso é fé, isso é a verdadeira religião. Quando buscamos a luz, ela mostra o que estamos errando. A ideia do versículo 10 e do versículo 11, voltando lá para o capítulo 2, aí eu quero dizer para você o que ele nos diz aqui, no versículo 11, 10 e 11, ele diz assim, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No versículo 10, eu não li a parte final. E nele não há tropeço. Então, quem ama, não tem tropeço. Quem odeia,
Tem um montão de pedra e tem tropeço. Só que é interessante, olhando no original, algumas traduções são diferentes, algumas Bíblias têm uma tradução diferente. Ele usa o termo ainda, ele usa o termo até agora, ele usa o termo porém, talvez. Então, essa dá uma ideia de que há uma oportunidade. Então, quem odeia, pode passar a não odiar. Amém? Não é uma coisa que tem que ser a vida toda. Quem não gosta, pode passar a gostar, amém? Isso. Se você quiser virar casaca de time de futebol, pode virar, desde que seja vindo para o Fluminense, os outros não. Mas às vezes viramos a casaca também com o irmão. Sabe por quê? Porque a gente não o conhece. A gente olha para o irmão, vê a atitude dele, ou um chefe, chega no trabalho, tem um chefe lá, para você é chato. E você, meu Deus, tal. Daqui a pouco você vai perceber por que ele faz assim. Porque ele tem uma regra, ele tem uma... E você vai. E depois você começa a entender mais a pessoa, você consegue entender até quando a pessoa te chama a atenção, briga contigo. Você começa a entender. Então, a necessidade da gente poder avaliar isso. Ele está dizendo assim, tem saída. Ó, a ideia geral tem saída, tem solução. Não precisa ficar na escuridão. Vem para a luz. Só que para o crente não tem meio termo. Não, eu não quero ir, mas vou ficar aqui. Não tem. Para o crente não tem meio termo. Ou é luz, ou é trevas. No versículo 10 ele vai dizer, não há o que faça tropeçar aquele que ama seu irmão. A luz revela as pedras no caminho, a luz revela os buracos no caminho. Já quem odeia, tem que ficar parado, não pode nem andar. Ou então tem que andar na sorte, não sabe onde está o buraco, não sabe onde vai tropeçar. E eu estou falando da vida espiritual. Agora tem gente que anda muito tempo na escuridão. Pastor, tem um filme brasileiro que tem esse nome, não sei quantos anos na escuridão, tempo de escuridão. Pastor, são 30 anos de ódio. É difícil. Vamos comparar o ódio à escuridão? Se a pessoa ficar 30 anos na escuridão, quando ele conseguir chegar à luz, a luz vai incomodar muito ele. Ele vai ter problema. Outros problemas que a escuridão causa, a escuridão, quem fica muito na escuridão, muito tempo na escuridão, tem facilidade de ficar deprimido. Quem fica muito tempo na escuridão tem a dificuldade de ter no seu relógio biológico a questão do tempo, não consegue terminar dia, noite, e fica uma pessoa, vai ter problemas emocionais da mente durante a vida toda. Porque viveu na escuridão assim é quem vive no ódio, na escuridão do ódio, desde criança, eu odeio. Joga isso fora hoje em nome de Jesus. Rasga isso. Ah, mas o fulano fez isso comigo, está lá. Esquece o fulano. Tira o ódio do teu coração. Se a gente for ficar mudando de igreja o tempo todo, porque teve problema com o irmão A ou B, irmão, tu vai acabar crente em casa. E tem muita gente, tá, que assiste o culto daqui, assiste o culto de outra igreja, mas não é membro de nenhuma. Isso não é bom, não. Para a vida espiritual da pessoa. Não venceu, tem que vencer. Dificuldade de enxergar. E aí eu vou adiantar um pouco mais, dizer assim, ó, a escuridão, a casa acaba causando uma cegueira espiritual. Viver na escuridão torna a vida sem sentido, torna os objetivos sem propósito, porque só pensa naquilo. Traz risco de depressão e muito mais. Venha para a luz. Venha para a luz. Você que está em casa, venha para a luz. Aí vamos ao versículo 12, ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do meu nome. Primeiro vamos ver aqui, ele fala filhinhos, depois ele fala jovens, o que ele está falando como filhinhos? Quando ele fala filhinhos, ele fala para todos os crentes. Bem, eu fiz um teste lá no Spa da Neia
e do varão lá, fui lá fazer um teste, né? É de graça, né? Falei, pastor, tem um teste aqui. Se qualquer pessoa da igreja quiser ou não é da igreja quiser ir lá fazer, pode ir lá, no Jardim Olívia ali. É uma balança que você tira o sapato, tira a meia, trepa nela e você segura um negocinho, puxa assim, e a balança calcula a água do teu corpo, calcula a tua idade, que tem que ser e tal. E aí, o varão fez lá para mim, mandou e tal. Aí chegou a nega, e aí, pastor, fez? Como é que ficou a tua idade biológica? Eu falei, não vou falar, não. A minha idade, segundo a balança, ficou maior do que a idade que eu tenho de verdade. Ela pensou que a balança ia me dizer, não, eu tenho a idade de ser mais velho mesmo, parece que sou mais velho, a barba, minha mãe que diz, Jane, tira a barba deixa mais velho. No Sérgio, a barba deixa mais novo, mas comigo a barba me deixa mais velho. Por que eu falei tudo isso? João era velhinho. E ele, então, mais idoso, então ele chamava todo mundo de filhinhos, está certo? A tradução mais próxima, assim, seria assim, filhos queridos. Então, aqui ele não está falando para as crianças, nem para... A tradução coloca... É filhos queridos, filhinhos, mas ele está falando para a igreja toda. Então, essa primeira parte, ó, é para a igreja toda esse versículo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aí eu pergunto a você, que nome? Que nome? Quão formoso esse nome é. Que nome? O nome, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de... Então, primeiro ele diz para a igreja toda, vocês sabem que os pecados são perdoados por conta do nome de Jesus. E ele diz assim, filhinhos, vos escrevo. Aí eu, caramba, por que ele diz escrevo? Aquela época a maioria das coisas eram tradução oral, né? Claro, João já está no período da escrita, é lógico. Por que ele faz questão de botar e destacar escrevo? Ele não escreve só aqui não, tá? Em outras partes ele coloca de novo. Jovem vos escrevo, fulano vos escrevo. Por que ele diz escrevo? Egrapsa, ele usa um grego assim, os escrevo, o quê? Está escrito. O que está escrito, o que ele quer dizer? O que está escrito permanece. O que está escrito permanece. As palavras, ó, o vento leva. O que está escrito permanece. Então é importante o que está escrito. Tem um presbítero que fala assim para mim, a nossa doutrina, pastor, está escrito. Eu falei, então, está escrito, permanece. Aquilo que a gente fala, fulano, o pastor falou para fazer isso, o pastor falou para fazer aquilo, é o que está escrito. Então é preciso estar escrito. João está falando assim, ó, eu estou escrevendo para você, por isso vai permanecer. Queridos filhos, por causa do sangue, o sacrifício vicário de Jesus, o paralítico carregado pelos amigos ouviu. Diga comigo, teus pecados estão perdoados. Vamos lá. Teus pecados estão perdoados. A mulher pecadora que entrou na casa de Simão ouviu. Teus pecados estão perdoados. Quem crê e se arrepende, recebe a remissão e ouve. Os teus pecados estão perdoados. Então João não só bate. No sermão também não é só para bater. Mas é para destacar uma verdade. Igreja, ele está falando para a igreja, teus pecados foram, está escrito, eu escrevi, teus pecados estão perdoados no nome de Jesus. E ele continua. E agora ele vai falar pais. Aí sim, ele está falando para as pessoas que têm filhos ou que tutela alguém, que são tutores de alguém assim. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Vamos primeiro aos pais. Pais, eu vos escrevo porque tem conhecido desde o início. Ou seja, você é pai e conhece desde o princípio. Que princípio é esse? Ele está falando lá de Jesus. A pessoa conhece a fé desde Jesus, desde aquele princípio. E agora tem que passar a tocha para a próxima geração. O avivamento apaga. Por que o avivamento apaga? Porque as pessoas não passam a tocha para a próxima geração. Eu sempre falo isso aqui. A igreja começou aqui, ali na rua B. Aí a dona
Euzi sempre fala comigo, tinha um telhado lá que estava ruim, ia quebrar, o pessoal montou o telhado. Apareceu a oportunidade de comprar um terreno aqui, também na estrada, mas a igreja preferiu comprar aqui. Aí comprou aqui, o conselho de Campo Grande comprou. Aí fez para os irmãos fazer um negocinho pequenininho lá nos fundos. Os irmãos da igreja fizeram algo maior. Depois ampliaram um pouco mais. Depois começaram a fazer aqui em cima um templo desse tamanho, que para a época era muito grande. Se essa empolgação continua, a gente tinha comprado todas as casas aqui desse nosso quarteirão, e a igreja está aqui tudo. Porque precisamos passar essa tocha para a próxima geração. Precisamos olhar e ver o jovem e começar a treiná-lo. Então você é pai. Paulo, você é pai. Melso, você é pai. Pascoal, você é pai. Renan, pai mais novo, mas é pai. Davi, você é pai. Hélio, você é pai. Januí, você é pai. Presbíteros, aí disponibilidade também. Sérgio, você é pai. Outros pais que já foram também embora. Jair, você é pai. Nós temos que passar isso para a próxima geração, senão o negócio vai morrer. Nós precisamos passar. Pai, você conhece desde o princípio. E aí depois, eu preciso conversar um pouquinho sobre isso. Parece que a gente está mais distante da próxima geração. Muito. Me pediram para assistir uma série, lá na faculdade, me pediram para assistir uma série, para entender e trabalhar lá o tema depois. Eu comecei a ver só um hoje, um episódio hoje. Estava com pouco tempo, mas tive que assistir. Percebi que a série adolescente é muito importante, não só por causa da faculdade, para a minha vida. A gente não conhece os nossos filhos. A gente não sabe o que os nossos filhos estão fazendo. E agora muito mais com a internet. Eu não posso contar tudo, senão eu não vou sair daqui hoje, mas rapidinho. E aí um pai que é investigador, está investigando um assassinato de um garoto que matou uma menina. E ele vai à escola onde o filho dele também é aluno lá. E o filho chama ele, pai. O filho dele todo quer, pai, o senhor não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. Ele, o que é isso? Existem códigos, pai. Quando você olha o Instagram, tem códigos ali, começa a passar essa luz para ele. Aí quando o pai está vendo o Instagram, eles colocam um código ali, como se fosse, e ninguém sabe o que é, só eles sabem. Estou estudando esses códigos. Vai. Nós estamos longe da geração, por isso não conseguimos passar para eles. Homens da UPH, querem os novos homens lá, marquem o futebol, mesmo que vocês só fiquem como goleiros. Marca um vôlei com essa garotada. Faça essa transição, senão vai acabar. Nós não conseguimos passar para a próxima geração e queremos cobrar coisas, mas nós não conseguimos. Vocês são pais, tomem essa atitude. Eu também. Nós precisamos chegar mais perto e passar a tocha, mas não vai adiantar, porque se você passar a tocha sem eles saber o que é, eles vão assoprar. Vai apagar. Não vai seguir. A igreja não vai, a gente não vai ficar aqui a vida toda. E a gente não vai ficar aqui o tempo todo como líder, seja o que for. Enquanto você está trabalhando, tem gente entrando dentro da sua casa, dentro da cabeça dos seus filhos. Ainda tem mais, ainda ganham dinheiro para fazer isso. Toda a visualização que é feita ainda ganham. E eles estão mudando aquilo que você demorou vários anos para pregar, para ensinar, para mostrar. João não tinha esse problema, mas tinha esse problema no contato. Não perca a próxima geração. Eu não estou falando que alguém entra definitivamente na sua casa pela porta, mas pelo celular e pelo computador. Você tem filhos espirituais. Se você não tem filho que nasceu de você, você tem filhos espirituais. Você é pai. E você precisa passar essa tocha. Isaías, versículo 2, interessante, que ele fala da tocha da salvação. Eu só quero abrir Isaías 62, versículo 1. Ele diz assim:
Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Interessante, né? Como uma tocha acesa. E a gente tem que passar isso. O avivamento não pode esfriar. Nós precisamos passar isso. E depois ele fala para os jovens. Jovens, vocês vencem o maligno. São fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso pode ser uma realidade, para João era uma realidade, e para a gente pode ser também uma realidade. Mas quando vencemos o maligno? Quando dizemos não para aquilo que ele coloca, quando vencemos a tentação. Vencemos o maligno quando vencemos a tentação de falar coisa errada, a tentação de fazer coisa errada, a tentação por omissão de deixar de fazer aquilo que temos que fazer. Tome posse da palavra. Assim, toma posse disso, toma posse daquilo, toma posse a bênção hoje, vai receber o dinheiro da vida. Tome posse da palavra. Ela está aí, jovem, sabe ler, leia a Bíblia, tome posse da palavra e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E eu estou falando de vida espiritual, mas é claro que as outras coisas também vão acontecer, mas você tem que ter posse da palavra para poder vencer o diabo. E aí eu vou entrar no tema, estou sem relógio, mas tem relógio lá. Eu vou entrar no tema rapidinho, fechar. O tema seria: a verdadeira luz resplandece. A verdadeira luz resplandece. Quando amamos. Aí vamos ao versículo 10, que eu já li com você. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço. A luz não nos deixa tropeçar. O amor acende a luz. Alexa, liga a luz. Alexa, amor, ligue a luz. Não é para sua esposa ir lá ligar a luz. O amor liga a luz. O amor acende as coisas. O amor faz você ter uma visão clara das coisas espirituais. E a igreja não pode ver sem amor. Só um pedacinho. O amor é tudo, feliz é quem. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo da triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é ver. Eu não tenho uma música para o ódio, mas o ódio nos distancia da luz. O ódio nos distancia da luz, portanto, ame. Segundo, a verdadeira luz resplandece quando passamos a tocha para a nova geração, quando passamos a tocha para a geração seguinte. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, tendo vencido o maligno. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, a gente passa para a próxima geração. Quem conhece desde o início tem que passar a experiência para o outro. Experiência e conhecimento valem. Assim, mas eu não tenho muito conhecimento, estudei pouco. Gente, mas ai de nós se não fossem essas pessoas que têm experiência, mesmo sem ter conhecimento. Perdão, na verdade tenho conhecimento, mas não tenho conhecimento da teoria, mas tenho conhecimento da prática. Alguns lugares, algumas igrejas foram plantadas por pessoas analfabetas. Igrejas que estão hoje lá gigantescas. Tem doutores lá, mas a igreja foi plantada na casa de uma pessoa analfabeta que começou a ter interesse pela Bíblia, juntar pessoas até chegar um pastor lá, um presbítero, alguém, para continuar a obra. Então, na verdade, essa pessoa conseguiu passar a tocha para a próxima geração. A verdadeira luz resplandece quando amamos, a verdadeira luz resplandece quando passamos a tocha para a geração seguinte, e a verdadeira luz resplandece quando vencemos o inimigo. Não dê ouvidos ao tentador, não dê ouvidos ao inimigo. Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra,
de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto a eu deixasse e for ter convosco? Não precisa repetir não, tá? Diga para o diabo: estou fazendo uma grande obra. Se bem que presbiteriano não gosta desse negócio de ficar repetindo, a gente não. Mas tem hora que dá vontade de fazer você repetir, porque, gente, tem que falar isso. Ô diabo, eu estou envolvido numa grande obra, eu não vou trocar a minha vida espiritual, promessa de que Deus tem para mim, por causa de você não. Arreta, Satanás, sai! Como é que Jesus respondeu à tentação? Com a palavra. O diabo também tentou usar a palavra de forma errada, mas tentou. Joga daí. Somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Jesus também responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na hora da tentação, a gente tem que lembrar da Bíblia. Não só para os jovens, para todos nós. Não dê ouvidos ao tentador. Quando você vence, a igreja vence. Então, assim vamos viver na verdadeira luz. Precisamos então amar, precisamos passar para a próxima geração, né? Tá aí para o PH e para a SAF, passar para se chegar mais próximo da nova geração, ao MP chegar mais próximo da UPA mais próximo da UCP. A gente precisa sempre trazer a outra geração para a gente. E aí você que está aqui, que não conhece, então, os homens, trazer para os homens mais jovens, os homens mais jovens para aqueles ainda mais jovens. E assim a sociedade feminina, as mulheres da igreja, treinar e trazer as outras mulheres mais novas para o grupo, e assim as outras, e as outras até os pequeninos. Porque a geração fica cortada e a gente não consegue passar. E por último, precisamos vencer o inimigo. A tentação pode vir de várias formas, mas que Deus possa te dar força e você conseguir usar a palavra nessa hora difícil. Falando em palavra, eu quero convidar aqui à frente os presbíteros da igreja. Nós vamos celebrar a palavra viva, Cristo, através da ceia do Senhor. Nós sabemos que o pão continua pão, sabemos que o suco de uva continua suco de uva, a nossa doutrina não diz que eles mudam, mas Deus está presente nesse ato porque é uma ordenança dele. Entendem isso? Ele ordenou, então nós vamos cumprir o que ele ordenou, e nós precisamos cumprir o mandamento dele, e ele diz que deveríamos fazer isso até a volta dele. Eis-nos aqui, e assim vamos cumprir aquilo que ele nos ensinou. A ceia do Senhor, na igreja presbiteriana, ela não é só dos presbiterianos. A ceia do Senhor. Então, se você é batizado, está em comunhão com a sua igreja, independente da sua denominação, desde que seja uma denominação que adore a Deus, que pregue a palavra, você pode participar conosco da ceia do Senhor. A ceia é do Senhor. Agora, se você está afastado e não pôde ter esse momento com a sua igreja, do retorno, aí você não deve participar. Se você ainda não foi batizado, não fez a sua pública profissão de fé, é uma posição que temos, né? Você não deve participar, mas nós também não sabemos. Então, é um julgamento que você faz. E eu quero dizer para você, e tem gente que está para ser recebida na igreja, nós vamos ter a reunião do conselho, aí vamos então, tem cartas que estão chegando, que chegaram, e nós vamos então colocar na reunião do conselho em breve, mas essas pessoas são crentes já, elas podem participar conosco da mesa. A mesa não é só de nós, dos presbiterianos, é a mesa do Senhor. Então, convido vocês a participarem conosco. Quem vai participar, eu vou pedir para todos colocarem de pé, para todos ficarem de pé. E aquela pessoa que não for participar, ela só diz para o presbítero assim: não vou, mas todos de pé, participarmos juntos desse momento. Eu quero dizer para você que quem também não participar da ceia, está sendo abençoado do mesmo jeito. Amém? Amém. Precisamos então orar, falar com Deus. Curve a sua cabeça. Deus, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E nós seguimos aquilo que o Senhor, o seu Filho, falou para nós, através dos evangelhos. E depois o que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Corinto.
e que esse momento é muito importante para a nossa vida espiritual. Fale ao nosso coração, alimenta a nossa vida espiritual com a Tua presença. Possamos sair daqui hoje cheios da Tua palavra, do Teu Espírito. Trabalha no nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade. Nós já pedimos perdão por nossos pecados, mas continuamos fazendo isso. Porque precisamos, ó Pai, participar deste ato com o coração tranquilo com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na noite foi traído, ele tomou o pão. Partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos. E ele serviu os discípulos com o cálice. Disse que deveríamos fazer isso até a sua volta. E o apóstolo Paulo disse que aquele que não entendeu, com outras palavras, aquele que não entendeu o que aconteceu na cruz, não deve participar. Porque ele diz assim: olha, se nós nos colocarmos para sermos julgados sem realmente termos consciência do que estamos fazendo, é errado. Então, que você entenda, que você cumpra, que você viva esse propósito na sua vida. O dia da ceia é um dia muito especial. É uma ordenança do Senhor. Chamamos um sacramento. Nós vamos então ouvir uma participação de um louvor e vamos estar recebendo o pão e o vinho. Já consagramos, foi separado agora, Senhor, para o uso nesse momento, o pão e o vinho. Separado do uso comum para ser utilizado agora, na presença de Deus. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou
soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, mas ressuscitou. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado. Neste lugar, Senhor, vamos exaltar o Senhor para sempre. Vamos passar para a nova geração, que é assim que se adora o Senhor. Nós vamos envolver a nova geração na palavra e dizer que os feitos do Senhor são grandiosos. Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a não apagar a chama do avivamento, a passarmos para a próxima geração, porque certamente o avivamento vem do Senhor. O Senhor nos dá força para nos envolvermos com a Tua palavra, com a verdade, porque onde há o avivamento há a palavra. Não nos deixe apagar a chama da palavra, o desejo de ouvir a palavra do Senhor, de ler a palavra do Senhor, de viver essa palavra, de praticar essa palavra. Queremos continuar sendo luz, Pai. Aleluia. Luz nesse bairro, luz nesse estado, nesta nação. Aqui está um povo que quer te adorar, louvar e exaltar. E vamos continuar, Pai, neste lugar adorando o Teu nome. Para sempre vamos exaltar o Teu nome. E quando daqui partimos, vamos na glória glorificar o Senhor, exaltar o Teu nome, cantar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que está acima de todo o entendimento humano, as duas consolações, a alegria, a motivação que vem do Espírito Santo, que repousa sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Poder